Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Saudável, né? Nosso programa semanal aqui, nosso encontro que vai discutir sobre saúde, bem-estar e política também. Hoje tendo o prazer de receber a colega Clarice Saba, né? Formada pela Baiana de Medicina em 83, professora de otorrino, fellowship nos Estados Unidos, em Holanda, já fez entrevista também com o Jô Soares e hoje estou tendo aqui o prazer de receber Clarice em nossa casa, né? Seja bem-vinda, Clarice. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Vamos conversar hoje, nosso tema é sobre zumbido, né? Zumbido é aquela sensação de som, né? Que não existe, que a pessoa, tá ouvindo, mas não existe. Cerca de 20% da população, mais ou menos estimada que tenha. Uhum. Então, eu gostaria que você falasse um pouco quais são as principais causas de zumbido. Então, o zumbido a gente gosta muito de dizer para as pessoas prestarem atenção, porque tem gente que tem zumbido e que não sabe que tem. Que é aquele som, como você mesmo descreveu agora, que você ouve sem uma fonte externa de som, né? E você pode ouvir esse zumbido sozinho ou até alguém que está do seu lado ouvir também. Então, a maior causa de zumbido é a perda auditiva, tá? Então, e a conservação da audição está em tudo, no hábito de vida saudável, né? Então, manter a saúde boa, evitar açúcar, evitar gordura e evitar trauma acústico, né? Então, se você tem uma perda auditiva familiar, você tem que estar com o seu otorrino, prestando atenção, fazendo um acompanhamento e fazendo as audiometrias que vão detectar as perdas auditivas. Mas o zumbido, ele leva à surdez? Não, pelo contrário. A perda auditiva leva ao zumbido. Ah, tá. Isso é muito importante porque os pacientes acham que por serem portadores de zumbido ou por terem zumbido, eles podem ter perda auditiva. Não é assim, é o contrário. Entendi. E diga uma coisa, em relação à cera, né? Algumas pessoas têm cera no ouvido e aí gostam de tirar, alguns otorrinos recomendam não para mexer com a cera. Existe alguma relação da cera, acúmulo com o zumbido ou não? Existe. Então, quando você tem o conduto auditivo, né, esse buraquinho que a gente ouve aqui dentro da orelha, ocluído, entupido por cera, então você pode estar ouvindo o zumbido por conta disso. Quando o otorrino faz a limpeza de alguma forma, esse zumbido ele sai imediatamente. Ah, é? Exatamente. Mas tem que ser uma remoção então com um especialista, né? Tem que ser uma remoção com o especialista. Para que ele vai escolher isso. Então, porque o paciente tem aquele hábito do tal, da haste, né? A mulher adora. Ana adora. Não, você coça o cérebro com cotonete, não pode, porque na verdade você lesa, né, o conduto, você empurra mais a cera, você pode perfurar o tímpano, não é coisa. Né? Existe algum exame específico, Clarice, que detecte zumbido ou não? Tem. A gente faz a acufenometria, que é a medição do zumbido. Então, eu vou saber a altura e a intensidade do zumbido de cada paciente, né? Porque é completamente diferente. E ver se ele tem também acompanhado com disso uma intolerância a som. Então, a gente faz também essa medida dessa intolerância a som. E a audiometria nunca pode deixar de acontecer. A audiometria sempre. Sempre. Eu digo uma coisa, tem uma frase, você sempre falava assim, quem tem zumbido vai ser a vida toda, não tem cura. Vai se acostumando com isso, não tem cura. Existe? Isso é verdade ou não? Não, eu abomino essa frase. Pessoal, tá vendo? Não é verdade. O zumbido pode sim ter cura, porque depende da causa do zumbido. E quais são os tipos de zumbido? Sempre é o mesmo? Não, o zumbido ele pode ser desde um zumbido que pulsa dentro da orelha, uma borboleta que bate, um apito, grilo, cigarra, tem diversas formas e depende muito realmente da causa do zumbido, né? Então tem aquele zumbido que você muda de posição, ele também pode mudar, né? Quando a gente fala, ele faz a modificação, a gente modula esse zumbido quando ele é de causa muscular, né? Então de postura, etc e tal. Você puxou um assunto interessante. Eu me lembro quando eu estudava psiquiatria, né? Que antes de ser cirurgião vascular, que eu sou, eu falava, o que é que vai fazer? Todo médico tem isso, né? Quando vai se formar, você é cardiologista e tal. E eu pensei em uma época, eu falei psiquiatria. E estudava muito alucinações, né? Alucinações complexas, simples, que vai desde vozes até barulhos tipo apito de trem e tal. Como saber, né, não sei na sua experiência, as pessoas que têm esquizofrenia e ouvem um zumbido, que é por causa de uma questão de alucinação, ou a pessoa que não tem esquizofrenia, mas tem um zumbido e você pode ter um erro, né, no diagnóstico de esquizofrenia. Como é que você faz isso? Excelente pergunta, porque na verdade existem pacientes que têm as alucinações auditivas, né, e que podem ouvir vozes e músicas. Então hoje a gente tem zumbido musical e zumbido vocal.
E a gente tem que fazer essa diferenciação. Muitas vezes a gente precisa do auxílio do psiquiatra, né, de colegas que trabalham com essa área. Mas, assim, teoricamente, o paciente esquizofrênico, que é aquele paciente que também ouve essa voz, ou, né, ele não ouve a música, mas ouve a voz, é a característica da perseguição. O caráter persecutório é uma grande diferenciação, né? Ele não compreende que é algo dele, né? Ele acha que realmente existe. Exatamente. Né? O paciente que é portador do zumbido musical vocal, ele tem a consciência disso. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E ele não esconde, ele sabe, ele até se preocupa, mas ele tem a consciência de que ele está ouvindo e é diferente do comportamento do esquizofrênico. Existe uma faixa etária que tenha mais pacientes com queixa de zumbido? Hoje não tem mais isso? Olha, infelizmente não tem mais isso. Eu posso dizer ainda que a terceira idade, ou que a boa idade, né? Que a melhor idade, a gente não pode falar terceira idade, seja a mais acometida por causa das comorbidades. Então, se tem problema de coração, da pressão, de colesterol, porque tem causas metabólicas do zumbido também. Mas, infelizmente, hoje, até pessoas mais novas nos procuram com zumbido pela história da perda auditiva. Isso hoje é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde. Então, mais jovens, tipo adolescentes mesmo, adultos jovens, nos procuram. Até pelo uso, né, de aparelhos de som em altura inadequada. Carnaval, estamos em carnaval, né? Terminou o carnaval agora, né? Que é outra polêmica em relação a som. Alto, né? Trio, etc. Então temos essa questão do nosso programa que não me pergunte que eu respondo. Em relação ao carnaval, como é que você vê essa fiscalização? Você acha que deve ser cada vez mais efetiva do poder público em relação a isso? Eu acho que ou o cuidado das pessoas em relação ao trio? Precisa dessa intervenção mais do Estado ou a liberdade das pessoas em saber que ali é perigoso e não vou? Pronto. Aí eu vou dizer que a responsabilidade é dos dois lados. Dos dois lados. O paciente, a pessoa tem que ter a consciência de que o barulho pode lhe levar à lesão auditiva e que às vezes aquilo é irreversível. Você pode ficar com um zumbido para sempre ou com uma perda auditiva para sempre, né? Então, o paciente sabendo disso, na hora da festa nem sempre ele se incomoda. Mas se houver ajuda dos órgãos que devem fazer isso, fiscalizar, por exemplo, se todos os cordeirinhos lá estão usando protetor, se o pessoal que está no trio trabalhando também está usando protetor, o cantor, o baterista, o guitarrista, etc e tal, se está todo mundo usando protetor, e a altura das caixas de som do próprio trio elétrico, eu acho que já é de grande ajuda também. Você sabe que quando vai no trio, né, e eu já toquei em banda também há muito tempo atrás, você fica com aquele zumbido logo depois do som alto, né? Pois é. Quando é que você pode se preocupar? Você vai e voltou com o som do zumbido. Quando é que começa a ser preocupante esse zumbido? Lembrar que esse zumbido já é um sinal da lesão da cóclea, que é o computadorzinho do ouvido, né? Então, a maioria deles é irreversível. Claro que depende de quantas horas você ficou exposto e a intensidade dessa exposição sonora, né? Mas, normalmente, algumas horas depois, normalmente esse barulho é à noite, e você dorme de manhã, você já está sem zumbido, já não tem mais nada. Se isso persistir, pode se preocupar, porque deve ter existido no mínimo algum choque acústico, que é diferente do trauma acústico, é aquela lesão que você vai fazer áudio, não se mede ainda, mas que já deixou uma lesãozinha lá na cóclea, né, no computador do ouvido. Então você tem que buscar o especialista. Você vê que é tão importante essa questão do zumbido, você já deve ter notado que aparelhos de celulares, quando você coloca o fone, vocês já notaram que ele vai até o nível de faixa e fala, a partir daqui há um risco. Pois é. Né? Então as empresas, né, ficam preocupadas já com isso. Mesmo assim, temos pessoas que aumentam, né, Clarice? Que aumentam meio inadvertidamente, não querem nem saber e usam e pronto. Aí entra o nosso trabalho de informação às pessoas que não se lesem, que evitem o abuso de som. Então, por exemplo, você pode usar lá o seu fone de ouvido, que é como você mesmo está falando aqui, tudo a gente faz hoje com fone de ouvido. Fone de ouvido, Você vai estudar com fone de ouvido, você vai ouvir música, você vai... um bocado de coisa com fone de ouvido. Então, o importante é saber que você pode usar, mas eu digo assim, de forma inteligente. Então, você pode usar o fone de ouvido, mas a cada 2 horas dá um descanso. E a grande sacada, o grande lance é que você não deve ultrapassar da metade da potência do aparelho que você está usando, seja ele qual for. Porque diminui a possibilidade de lesão auditiva. Ótimo. A gente tem um programa aqui também chamado Dica do Cezinha, né? Que é para as pessoas, né, que estão assistindo esse vídeo aqui, de forma muito espontânea, natural, possam absorver. Qual seria essa dica do Cezinha hoje? Então, vou falar essa dica que eu acabei de dizer aqui. A dica do Cezinha é
use com inteligência o seu fone de ouvido. Não ultrapasse 2 horas. A cada 2 horas dê um intervalo de pelo menos 5 minutos. E nunca ultrapasse a metade da potência dele, da altura dele, do som, da intensidade dele. E cuidado quando você se expuser ao barulho. Então, o barulho pode sim lesar a sua audição. Clarice, muito obrigado pela entrevista, né? Eu que agradeço. É um prazer enorme ter você aqui, né? Como já falado, estamos conversando com vários colegas médicos, profissionais da área de saúde, informando sempre a população de forma bem espontânea, né? E espero ter você mais vezes aqui. Eu que agradeço, é um prazer participar, achei essa ideia maravilhosa desse papo saudável. A população vai aproveitar muito. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Tchau, gente. Até o próximo programa, que vai ser com o Dr. Onassis Rocha, que vão falar sobre glaucoma. Inscreva-se nos nossos canais, curta o nosso Facebook e até o próximo programa.